A paz do Senhor, queridos professores, estamos de volta hoje com a primeira lição do nosso terceiro trimestre da turma do Jardim da Infância. E o tema da nossa aula é muito importante, não é? O tema é Isaac é um bom amigo, e o tema geral que nós vamos trabalhar com os nossos alunos é aprendendo a fazer boas escolhas. E durante esse trimestre vocês vão ver o quanto nós vamos falar sobre a amizade, o que é ser amigo, porque para a gente ser amigo de alguém, a gente tem que respeitá-lo, a gente tem que ter o olhar de Cristo, a gente tem que ter o amor de Cristo em nossos corações, e vocês vão ter essa experiência. Acredito que muitos já estudaram a lição que fala sobre Isaac e um inimigo de Isaac, que era o povo filisteu, aquele povo tão difícil de lidar, mas Isaac estava ali pronto para mostrar o que é ser amigo, para mostrar que ele era diferente, porque existia o amor de Deus no coração dele. Então o povo filisteu, Isaac saía fugindo, porque Isaac não queria confusão com eles, mas eles estavam ali perseguindo Isaac, perseguindo sua família. E vocês vão ver que Isaac, ele cavou um poço para alimentar os seus animais, e lá estava os filisteus atrás de Isaac para tomar o seu poço. Isaac não fez questão, entregou o poço e foi lá cavar outro poço, e tudo que Isaac fazia prosperava, porque Isaac estava na direção certa, na direção que o Senhor estava autorizando. E da mesma forma, precisamos ser também, professores, porque não adianta dizer aos nossos alunos que a gente precisa ser amigo de todos, não é? Ter o amor de Cristo, porque só através de Jesus é que nós alcançamos essa perfeição, e de repente em alguma situação você revidar, e aí os nossos alunos vão estar nos observando, e como costumamos dizer, o exemplo arrasta. Olha só, é muito linda, muito importante, e eu acredito que o Senhor vai te direcionar nesta lição de domingo. E nós temos o nosso versículo, né, de memorização, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, o versículo de número 44. Esse versículo tem na nossa lição, mas é muito importante a gente pedir que os nossos alunos abram a Bíblia e você faz a leitura juntamente com eles. E o versículo diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A gente sabe que isso é bem desafiador, mas através de Jesus a gente consegue fazer isso aqui e muito mais. Então explica para os teus alunos o que é ser amigo. Pergunta antes para eles, a gente precisa ouvir os nossos alunos, e depois você vai alinhando com eles, vai mostrando. São crianças que estão com o cognitivo, inclusive traz aqui na nossa lição, né, o cognitivo das crianças do Jardim de Infância, que são crianças de 5 a 6 anos, eles já se permitem a compreensão de enredos mais elaborados, sendo elas, nessa fase, mesmo que de forma imatura, capazes de imitar algum juízo de valor e ter noções do certo ou do errado. Então, na mediação da palavra de Deus, é sensato poupar-lhes, tá certo? É bem interessante isso, de detalhes contidos em algumas narrativas que possam chocar e transformar grandes homens de Deus em vilões. Por exemplo, na luta de Davi com Golias, não é necessário acrescentar que o gigante foi decapitado.
para essa faixa etária, prefira dizer que Davi o venceu e o povo saiu vitorioso. Então, a gente precisa evitar essas cenas fortes, né? Tem pessoas que têm prazer, olha, mas Golias, ele foi decapitado, foi morto por Davi. Não, a gente não precisa, porque isso não é interessante, mas tudo tem a fase adequada. Então, a criança de 5 a 6 anos, a gente precisa saber como vai fazer essa contação de história para que as crianças não fiquem assustadas, não fiquem traumatizadas e, de repente, ao invés de a gente estar fazendo com que a criança cresça através da palavra de Deus, a gente esteja criando traumas nessa criança. Então, a gente vai contar, óbvio que não vamos omitir nada de jeito nenhum referente à palavra de Deus, mas a gente precisa ter essa prudência, tá certo, irmãos? Então, a criança nessa faixa etária, ela consegue sim compreender os enredos das histórias bíblicas e a gente tem que fazer essa contação de forma lúdica, não é? De forma prazerosa, de forma que a criança realmente compreenda. E não esqueça, no final de cada contação bíblica, conclui explicando para as crianças o que é o céu e que a mentira, o pecado, a criança ficar desejando o que é dos outros, querendo tomar o que não lhe pertence, não é? Isso é pecado. Mas através do sangue de Jesus, a gente consegue ser liberto. Porque Jesus morando em nosso coração, a gente não vai mais sentir prazer em fazer maldade com as pessoas, em criar mentira, fofoca, fuxico. Ai, que coisa feia, não é, irmãos? E em pensar que no meio de adultos também isso acontece. E no meio dos professores de EBD. Não pode acontecer, porque nós estamos inseridos na palavra de Deus, estamos levando essa mensagem da cruz para as crianças. Então, através do sangue de Jesus, como está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, diz: porque Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que possamos ter essa certeza de salvação. Como diz João 1,12, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, os filhos de Deus precisam ter uma vida transformada, ser como uma plantinha, e crescendo e dando frutos saudáveis para a glória de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em toda a aula, fala desse plano perfeito, que Isaac era essa pessoa que tinha o amor de Deus, era amigo de todos. Não era porque ele era o super, ele era o herói, não. Mas era porque ele conhecia Jesus e Jesus morava em seu coração. Amém? Então, que Deus possa abençoar tua aula. Lembrando que nos nossos visuais também temos aqui, né, alguns já prontinhos que você também pode utilizar, tá certo? Então, vamos lá, vamos estudar, vamos nos aperfeiçoar e levar o melhor para as nossas crianças. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.